Era da OAB de Bauru. Oi. Boa Eu noite. estou ao vivo, gente, no Instagram, fazendo uma live. Para quem não conseguiu fazer inscrição, eu fiquei quase louca, todo mundo me pedindo para incluir e eu não tinha como, mas que bom, né? Vai dar pano para manga para outras oportunidades, né? Muito bem, essa é Eliane Girão. Boa noite a todos. Sou Adilson Sartorello, vice-presidente da OAB Bauru. Em nome da nossa querida presidente Márcia Negrisoli, agradeço a presença de todos aqueles que estão neste momento nos assistindo. Temos mais de 30 participantes online aqui com a gente neste momento para assistir a nossa querida palestrante Eliane Girão, que desde já muito lhe agradeço por estar conosco. Eliane vai contar toda a sua história de vida. E com certeza, além de ser uma guerreira, é alguém que contribui muito para a nossa querida OAB Bauru. Quero também agradecer ao nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da nossa seccional de São Paulo, que não tem medido esforços para atenuar toda essa crise, toda essa pandemia que nós temos vivido ultimamente, inclusive oferecendo ferramentas como essa plataforma que estamos utilizando para que a gente possa desenvolver o nosso projeto OAB Bauru Online. Quero também agradecer a todos aqueles que têm nos ajudado a desenvolver esses eventos, como toda a nossa diretoria, como o nosso tesoureiro, o doutor Alisson Caride, a nossa secretária-geral, a doutora Ednise, e o nosso secretário-geral adjunto, doutor Bruno Guedes, que muito tem nos auxiliado e contribuído para que tudo isso aqui aconteça. É o nosso jovem tecnológico da nossa diretoria. Vem aqui junto conosco a doutora Isabela Vieira, nossa presidente da Comissão da Jovem Advocacia, a doutora Viviane Colassino, presidente da nossa Comissão de Empreendedorismo Jurídico. Quero agradecer a todos vocês por não ter medido esforços para nos ajudar a realizar mais um evento da OAB Bauru, agora nesse mundo virtual. Para contar um pouquinho do nosso projeto OAB Bauru Online, convido o doutor Bruno Guedes, nosso diretor secretário-geral adjunto, e tenhamos todos um grande, maravilhoso evento. Eli, um grande beijo, sei que será um sucesso. Amém. Até mais, a gente volta a se falar ao final. Bruno, é contigo. Obrigada. Doutor Adilson, muito obrigado. Sejam bem-vindos todos que estão participando de mais um evento do nosso projeto OAB Bauru Online. O projeto foi idealizado e a gente decidiu colocar ele em prática quando começou o distanciamento social, né, todas essas medidas para conter o novo coronavírus. A gente sentiu muita saudade, eu acho, na verdade, a necessidade de realizar nossos eventos. A gente tinha vários já marcados e ficamos, poxa, como que a gente vai continuar, manter a advocacia próxima, como que a gente vai continuar levando conteúdo. E a nossa decisão foi implementar, então, essa nova tecnologia. A Seccional foi uma parceira muito grande que disponibilizou essa ferramenta que possibilita o acesso para várias pessoas e que é excelente para esse tipo de evento que a gente está organizando. A Eliane queria agradecer, como a gente estava conversando um pouquinho antes, desde o primeiro evento dela aqui no OAB Bauru, que foi o Seminário de Gestão Estratégica para Escritórios de Advocacia. Eu fui lá, eu tinha acabado de começar a advogar e eu estava muito ansioso para o nosso encontro pessoal, na verdade, pessoalmente, né, para a palestra pessoal em Bauru, mas enquanto não pudermos, vamos contornando as dificuldades conforme a gente consegue. Para quem não conhece o projeto, a gente já fez uma web aula com o professor Gustavo Badaró sobre o pacote anticrime e a criminalização das prerrogativas, a lei de abuso de autoridade. Ainda começamos ontem uma aula com o professor Antônio Capucci sobre o ônus da prova no processo do trabalho, e hoje a doutora Eliane Girão para falar sobre Business Development com a gente. No dia 14 de abril, a gente vai receber também o professor Cássio Carpinella para falar sobre tutelas de urgência, remédio processual em tempos de pandemia. No dia 16 de abril, o Dr. Marlon Livramento para falar de publicidade, marketing e ética. E o mais novo evento agendado com a doutora Fabiana Garcia sobre direito de família. O tema está sendo definido ainda, mas vai ser no dia 23 de abril. As inscrições já estão abertas para alguns desses eventos e logo vocês vão receber dos próximos que serão agendados. Bom, não vou me estender muito.
eu vou passar a palavra para a doutora Eliane, mas eu queria pedir ao final, para quem quiser fazer perguntas, a gente pode fazer duas formas. Quem quiser utilizar do próprio chat do sistema, pode encaminhar as perguntas que a Eliane vai respondendo ou durante a apresentação ou ao final. E quem quiser ativar a câmera hoje para poder fazer a pergunta assim, pessoalmente, através de áudio e vídeo, manda para mim no chat ou manda aberto para todo mundo falando, olha, eu quero perguntar ao vivo, que no final eu vou fazer esse controle para poder ativar a câmera individualmente de cada um, para que possa ter esse bate-papo com a Eliane. Quero destacar que a nossa presidenta está online, nosso tesoureiro Alisson Caride também, alguns presidentes de comissão, a doutora Fernanda Magalhães, a doutora Dilma, todos acompanhando o nosso evento. Eliane, fica à vontade, a tela é toda sua. Assim que você começar a falar, a gente vai se recolher para dar todo o foco para você e no final a gente volta para bater um papo. Maravilha. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer essa casa, né, a OAB de Bauru. Nós estamos juntos desde 2013, onde aconteceu o primeiro projeto, né, o primeiro seminário de gestão estratégica para escritórios e departamentos jurídicos, que foi levado pelo Dr. Adilson Sartorello, que era aluno do nosso comitê de gestão estratégica para escritórios de departamentos jurídicos, que eu coordenava no extinto CEAI. Então, foi assim, um projeto muito lindo, porque o Adilson, ele insistia bastante, né, para o próprio CEAI levar esse tema, esse conteúdo para Bauru, e a gente tinha muita burocracia, e aí quando o CEAI acabou, que eu criei esse projeto de seminários para o Brasil todo, a gente conseguiu criar essa oportunidade. Eu fui para Bauru, fiquei 10 dias a tiracolo do Dr. Adilson, fazendo um porta a porta lá nos escritórios, departamentos jurídicos, buscando apoio, buscando patrocínios para realizar o evento, que foi um grande sucesso. Tivemos outras edições, depois eu não consegui continuar por questões de saúde, mas então, assim, eu estou muito feliz, né, de poder estar aqui com vocês, que para mim é uma referência. A OAB de Bauru, para mim, assim, eu tenho um amor e uma admiração muito grande, porque eu vejo essa casa como uma instituição fora da caixa, né? Eu vejo a OAB de Bauru falando sobre diversidade, sobre direito digital, compliance, muito antes disso entrar em modismo. Então, isso para mim sempre me motivou bastante levar temas pertinentes à melhor administração, né, de um ambiente de escritório ou departamento jurídico. Eu acho que tudo isso auxilia e ajuda bastante o advogado empreendedor, né, com a tarefa e a missão, né, que é liderar e gerir um ambiente de departamento jurídico ou um escritório, uma área, enfim. Então, eu quero agradecer primeiramente, né, o Dr. Adilson, que é um parceiro de longa data, se tornou um grande amigo, irmão, né, a família dele se tornou minha família, porque eles me acolhiam em Bauru, até quando eu ficava doente, porque era pauleira, e às vezes a gente acabava ficando com a imunidade baixa, paulista, né, Adilson, não aguenta, né, o tranco, né, da galera de Bauru. Mas, enfim, além do Adilson, eu gostaria de agradecer a nossa presidente, né, a doutora Márcia Negrisoli, né, o doutor Caio, que é o nosso presidente da OAB de São Paulo. Quero agradecer também ao Alessandro Bien, que também sempre apoiou a gente quando estava na presidência aí da OAB, o Fernandes Poletini, o Bruno, né, Prado Guedes, que tem feito um trabalho maravilhoso aí, trazendo, né, para o mundo digital, essa possibilidade de estarmos aqui reunidos. Isso é fantástico, parabéns. Quero agradecer também a Isabela Vieira de Godoy, Marquezine, a Thaís Nades Marta, enfim, ao Fabião, toda a galera aí que eu estou morrendo de saudade. E enquanto a gente não consegue se ver, né, se abraçar, trocar energia,
Vamos ver se a gente consegue trocar essa energia aqui virtualmente, então. Posso continuar? Claro. Bom, vou falar bem rapidamente sobre a minha história no segmento jurídico. Por que eu gosto de contar a minha história? Porque eu percebo muito advogado, principalmente aquele advogado que acabou de se formar, primeiro que ele entra naquela dúvida, né? Advogar ou administrar, né? Então, primeiro ponto, eu acho que se o advogado ele quer empreender, ele vai precisar aprender ferramentas e técnica de gestão. E isso, inevitavelmente, ele não consegue fazer um trabalho, liderar uma equipe, liderar um escritório, né? Administrar um escritório ou até mesmo um departamento jurídico, se ele não conhecer minimamente ferramentas de gestão para suportar o negócio. Né? Então, essa história de que tecnologia vai substituir o advogado, isso é balela, gente. O marketing, a tecnologia, a internet, tudo isso está aí para nos ajudar, para suportar, né, aquela parte mais massiva, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho intelectual. Então, na minha percepção, e olha que eu falo sobre isso há bastante tempo, né, tecnologia, desde 2001 eu falo sobre tecnologia, ferramentas de gestão para escritório de advocacia e departamento jurídico, e eu percebo que isso não vai acontecer, né? Isso, na verdade, vem para nos auxiliar, para cuidar daquela parte mais massiva, repetitiva, para que a gente possa ter tempo, né, de focar naquilo que a gente realmente gosta e sabe fazer. Então, voltando aqui, eu vou usar com vocês o gatilho da história. O gatilho da história, ele é utilizado há séculos, né? A Bíblia está aí, os livros, as novelas, os filmes, né? O ser humano, ele adora uma boa história. Então, eu vou contar e já vou ensiná-los aqui que se você quer começar a gravar vídeos, se você quer começar a palestrar, criar uma autoridade, tá aí uma dica importante, uma dica de ouro. O gatilho de história é um gatilho sensacional. Eu vou começar com a minha própria história. Eu caí no segmento jurídico em 2001. Meu irmão trabalhava num escritório de advocacia chamado Barcelos de Tucunduva. Ele era um dos administradores e contadores do escritório. E esse escritório, ele contratou a Ana Luísa Boranga, que é a mãe da gestão estratégica jurídica aqui no Brasil, para fazer uma consultoria no escritório. Então, eu lembro que meu irmão chegava em casa todos os dias falando algo muito legal sobre ideias e ferramentas que a Ana Luísa Boranga havia trazido para o escritório. Né? Na época, os escritórios eram muito familiares, o trabalho era muito caseiro, e aí a Ana Luísa começou com esse trabalho de profissionalização dos escritórios, lá para 98, 99, eu não me lembro muito bem. Mas 2001, meu irmão me convidou para fazer um trabalho com ele de representação aqui em São Paulo, e o objetivo era representarmos uma ferramenta, um software de controle de processos de uma empresa chamada ProLink. Muita gente conheceu essa empresa. A ProLink tinha um software chamado CP Pro, que na época objetivava controlar os processos, né, do escritório, digitalizar, automatizar aqueles processos para ajudar na gestão do próprio advogado. Então, foi um desafio muito grande para mim, porque não sou advogada, não era da tecnologia, e a minha experiência até então era com gestão, com administração, e vendas e eventos. E aí eu abracei esse desafio e comecei a fazer um trabalho de porta a porta. Então, eu visitava muitos escritórios aqui. Primeiro eu fiz uma lista, né? Pegava a lista pelas listas telefônicas, mesmo
a internet ainda estava começando, era mais complicado, e fazia um trabalho bem caseiro, fazia o telemarketing, ligava para os escritórios para agendar reunião, chegava lá, implantava o software, cadastrava processos para mostrar, né? O advogado, ele tinha bastante aversão à tecnologia, o advogado, ele era muito preso, não é a época aí do Bruno e dessa galera que já nasceu com esse mundo tecnológico, né? Nessa época, lá em 2001, a gente tinha uma resistência muito grande com relação a isso. E aí foi quando eu comecei a conhecer muita gente e eu percebi que quando eu vendia o software, o escritório ele não implantava. Primeiro porque ele tinha uma dificuldade muito grande de fazer com que a equipe também absorvesse aquela tecnologia. Então, o advogado, ele comprava muitas vezes a ferramenta, era difícil comprar, mas quando comprava, ele tinha dificuldade de implantar. Então, num primeiro momento, eu criei um processo, né, de mapeamento de informação, entender o que cada área dentro do escritório gostaria de cadastrar naquele controle de processos, quais as informações eles gostariam de absorver através de relatórios, e aí eu comecei a fazer esse trabalho de graça. Eu cheguei até a cadastrar processos no sábado para conseguir fazer os meus clientes usarem a ferramenta. Só que aí nesse momento aconteceu um negócio muito legal, porque eu comecei a perceber que aquele CP Pro, que era um controle de processos, simplesmente, ele poderia começar a ajudar o advogado com as rotinas administrativas. Então, se a gente conseguia, por exemplo, criar uma agenda com prazos, que o sistema pudesse avisar antecipadamente, conseguir criar o timesheet para cobrar depois, né, criando horas para cada integrante daquele processo, e a gente foi evoluindo a ferramenta até que eu consegui chegar num departamento jurídico, e aí eu comecei a entender o outro lado, né, do departamento jurídico, que a gestão é bem diferente, e fomos construindo junto com a ProLink a ferramenta. Foi muito bacana, foi uma fase para mim de muito aprendizado, e aí eu fui investir também em gestão de projetos, mapeamento de processo de trabalho, fluxo de trabalho, e comecei a usar essas metodologias na implantação da ferramenta. Foi aí que eu comecei a conhecer muita gente no Brasil todo, porque eu comecei a fazer parcerias, adoro parceria, né, com OABs, inclusive estive na OAB Federal no 11 de setembro, eu estava numa reunião de conselho no 11 de setembro, apresentando a ferramenta, e aí foi muito bacana. Em 2012, eu meu pai faleceu e eu tive algumas crises existenciais, eu não estava mais tão contente em trabalhar com essa parte técnica pesada de instalar software, criar mapeamento, book de procedimento, treinamento de equipe. Aquilo para mim foi ficando muito pesado e eu comecei a questionar se era isso mesmo que eu queria fazer. E aí, nesse mesmo momento, o CEAI, que era o Centro de Estudos de Escritório e Departamento Jurídico, do qual eu participei por muito tempo, a ESG patrocinou esse evento por bastante tempo, né, de tanto que a gente acreditava no tema. Não tinha dinheiro, pegava dinheiro emprestado para patrocinar, e eu percebia que eu tinha um desejo muito grande de ensinar o meu público, né? Porque o advogado, na época, ele não enxergava valor em ferramenta, ele não enxergava valor em tecnologia, não todos, mas a grande maioria, a grande massa, não valorizava muito isso. Então, eu comecei a perceber que era importante gerar conteúdo de qualidade para essa galera. Então, quando a gente fazia os seminários do CEAI, que aconteciam uma vez por ano, eu levava todos os meus clientes, todos os nossos clientes da ESG,
os amigos, enfim, a gente levava o maior número de pessoas possível para que a gente pudesse fomentar esse tema, né, e ir criando, mudando a cultura, né, do advogado conservador, para que ele pudesse enxergar o escritório dele ou o departamento jurídico de forma profissional, né? A gente começou a querer profissionalizar esses clientes e esses prospects para que eles absorvessem melhor aquele conteúdo que a gente estava levando e para que os projetos que fossem implantados ficassem mais tranquilos, né? A gente tivesse mais a parceria do cliente com a gente. E aí foi quando eu conheci o Dr. Adilson em um desses comitês aí do CEAI, e ele ficava, vamos levar para Bauru, vamos levar para Bauru. Em 2012 o CEAI acabou, e aí, em 2013, eu pedi autorização para o Dr. Frederico Prado Lopes, que na época era o presidente do CEAI, para fazer um seminário parecido com o seminário do CEAI, que era um evento de um dia que acontecia durante um sábado, uma vez por ano, e a gente levava profissionais para falar de tecnologia, de marketing, de recursos humanos, de contabilidade, controladoria. Então, eu achava aquilo muito legal e eu queria trazer esse projeto para o mercado, mas não só em São Paulo. A minha ideia inicial era levar esse conteúdo para outros estados do Brasil. Então, em agosto de 2013, eu realizei o primeiro seminário de gestão estratégica para escritório e departamento jurídico em Fortaleza. Nós tivemos uma adesão de 108 gestores, né, que eram os líderes, né, donos de escritórios, diretores e gerentes de departamentos jurídicos de grandes empresas de lá do Ceará. Inclusive o Dr. Adilson participou desse evento. Foi muito legal porque nós fomos muito bem recebidos pelo mercado do Ceará. A Federação das Indústrias do Estado do Ceará cedeu o espaço para a gente, então a gente realizou o evento lá, foi muito profissional e a gente teve muito sucesso a gente foi muito feliz nesse evento, porque a gente levou um tema novo e que, ao mesmo tempo, o advogado, o empresário, percebeu que era fundamental para a continuidade e sustentabilidade dos seus ambientes de trabalho. E aí, lá mesmo em Fortaleza, o doutor Adilson falou, não, vamos levar para Bauru. E aí, ali mesmo, a gente começou já a criar a grade, e aí eu não lembro se foi em setembro ou outubro do mesmo ano, eu tenho isso tudo registrado, tenho fotos, a OAB de Bauru acho que também tem, e aí nós fizemos o primeiro seminário de gestão estratégica para escritórios e departamentos jurídicos de Bauru. E foi muito legal, fui muito bem recebida por todos os líderes da casa e também pelos advogados, né, da OAB de Bauru. E a gente acabou criando um vínculo aí de amizade, né, e de parceria. E aí de lá para cá foram N outros eventos, criamos seminários que rodaram aí o Brasil todo, fomos para Brasília, Pernambuco, Bahia, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, foi assim um projeto incrível que a gente trabalhava bastante, porque é um projeto caro, né? Você fazer um evento ao vivo com palestrantes de outros estados, tem a questão da logística, então eram eventos bem trabalhosos, mas que realmente surtiu muito efeito, porque a gente conseguiu plantar essa sementinha da gestão jurídica, né, em vários estados do Brasil. Enfim, e aí com essa experiência toda, né, eu tenho falado bastante, as pessoas têm me convidado para falar bastante sobre networking, que é algo que eu gosto muito de fazer, eu adoro conectar as pessoas, eu adoro trocar ideias, né, de diferentes assuntos. Eu acho que todo mundo tem muita coisa para ensinar, para dizer. Eu gosto muito da diversidade de temas, de idades. Eu sou uma pessoa muito aberta e muito eclética para tudo isso. Então, para mim foi muito bacana, muito
uma experiência incrível de conhecer gente de todos os lugares do Brasil, né? Cada cidade que eu fazia o evento era uma forma de pensar diferente, enfim, cada cidade tem a sua peculiaridade, o seu mindset, a sua cultura, né? Então era bacana, porque eu fui aprendendo a lidar com tudo isso. E aí chegou um momento agora que eu percebi que eu precisava criar um tema que fosse um pouco mais abrangente, porque eu percebi que networking por networking não resolve. É muito legal, é divertido você fazer eventos, né, você fazer festas para conectar as pessoas do seu escritório, os seus clientes, mas é importante você também ter um objetivo, né? Por que você está criando aquele networking? Principalmente se você está fazendo isso profissionalmente. Todos nós vivemos de vendas, de dinheiro. Então, eu pensei muito em como eu poderia transformar esse networking todo, né, em belas parcerias e também começar a ganhar dinheiro com isso. Foi um momento que eu fiquei muito doente, eu fiz uma cirurgia para correção de um refluxo há 4 anos, não deu muito certo e há 4 anos eu venho pelejando com essa questão do estômago, até que há 1 mês eu tive um volvo gástrico, foi um problema bem grave, né? O meu estômago ele subiu para o pulmão e eu tive hemorragia, o meu estômago necrosou, foi um negócio bem sério. Eu fiquei 7 meses na UTI e eu estou dizendo isso aqui também porque nós, seres humanos, a gente busca muitas objeções, né, para realizar os nossos sonhos. Então, eu acho que a gente precisa começar a parar de nos sabotar, né? Se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você tem voz, se você tem algo a dizer, não deixa, né, que o seu próprio cérebro te sabote com desculpas, tipo, hoje não dá, eu tô sem tempo, isso eu não posso. Não, a gente tem que quebrar essas objeções e partir para cima, né, agir com relação ao que a gente quer fazer, escrever o planejamento daquilo que a gente quer e começar a colocar em prática. E agora a gente vai entrar no nosso tema, que é Business Development. Que palavrão é esse, né? Na verdade, a brasileiro adora usar essa palavra, usar termos americanos, mas aqui eu até tentei encontrar alguma coisa que pudesse substituir, mas eu realmente não consegui, porque o BD, vamos usar assim, BD jurídico, Business Development, é um conceito que abrange, né, várias ferramentas e metodologias de marketing, networking e vendas. No segmento jurídico, a gente não pode mercantilizar a profissão. Então, a gente vai trocar aqui vendas e prospecção por clientes, beleza? Então, vamos lá. Eu tentei fazer aqui uma linha de raciocínio, porque o assunto ele é bem denso. Tem bastante conteúdo, né, para a gente falar, tem ferramenta, não só ferramenta teórica, mas também ferramenta técnica, né, que a gente pode usar para ajudar a gente com esse trabalho. Então, eu vou tentar falar da forma mais simples possível, né, para a gente conseguir atingir o objetivo de levar essa informação aí para vocês. Principalmente para quem está começando, né, para o jovem empreendedor que se formou, tirou a OAB e fala, né, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho feito alguns eventos aí e é muito triste a situação de muito advogado, né? Tem muito advogado que estudou, conseguiu tirar o AB, mas não consegue uma colocação no mercado, não consegue desenvolver um trabalho legal, e isso é muito triste. Até estive recentemente numa OAB, fui palestrar na OAB de Osasco e a gente estava falando sobre marketing, né, sobre, enfim, formas que o advogado precisa encontrar para sobreviver, e eu fiquei sabendo que tem advogado se prostituindo.
Então, isso é muito triste, né? Muito triste. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que todos nós que temos voz de alguma forma, que temos influência, né, em comunidades, em grupos, em OABs, em empresas, etc., a gente tem a obrigação e o dever de ajudar essas pessoas, né? E é por isso que eu montei essa aula e eu quero tentar passar o máximo que eu puder para vocês. Eu vou fazer um overview geral, porque o tema ele é bem denso, né? Ele é bem extenso, não é um tema simples, mas eu vou me colocar à disposição, eu vou passar depois os meus contatos para vocês. Quem quiser conversar comigo pelo WhatsApp, eu sou super aberta. A galera da OAB de Bauru e de outras OABs sabem bem disso. É um tema que eu amo, é um tema que faz o meu coração cantar, então para mim não é trabalho, para mim é diversão. Então vamos lá, eu separei aqui o BD jurídico, né, Business Development Jurídico, que são essas ferramentas, né, essas áreas orquestradas por um único departamento, marketing, networking e clientes, como a gente combinou anteriormente, né? Na minha percepção, já contei a minha história, né? Já usei o gatilho para vocês, então só para vocês usarem perceberem, né, que eu vim de uma situação que eu não era conhecida, ninguém nunca tinha ouvido falar, não tenho parente advogado, não tenho QI, nada, e eu construí a minha carreira, né, hoje, graças a Deus, eu tenho um nome no mercado, as pessoas me respeitam, porque eu tenho um conteúdo prático muito grande, e a minha ideia agora é compartilhar. Então, vamos lá. O BD, ele reúne, né, em uma única área técnicas e ferramentas, além de pessoas, né, todas focadas em um único objetivo, que é atender o cliente. Né? Nossa, mas como assim atender o cliente? Então, vamos lá. Para a gente começar essa história, a minha pergunta para você é a seguinte: você que se formou, que está pensando em montar um escritório, ou que recebeu aí um cargo de liderança e precisa liderar uma equipe de um escritório, de um departamento jurídico, né? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Vamos começar assim pela situação mais complexa, que é o advogado que se formou e tá aí, ele não sabe o que fazer. Ele tem o desejo de ser empreendedor e não sabe por onde começar. Então, a minha primeira dica é que você crie um planejamento de marketing para você. Como que você faz isso? Gente, não é difícil. Com algumas dicas que eu vou te dar aqui, isso vai ficar mais simples. A primeira coisa, você tem que descobrir dentro da área jurídica, né, porque a gente tem aí área tributária, trabalhista, imobiliária, como a do Dr. Adilson, criminal, ambiental, enfim. O que você gosta dentro do segmento jurídico? Qual é a área que você quer atuar? Esse é o primeiro ponto. Você precisa definir, tá? Ah, mas eu quero atuar tudo. Para você que está começando, eu sugiro que você comece a criar uma autoridade, né? Então, você vai escolher uma área, por exemplo, trabalhista, e aí você vai focar sua energia em estudar, participar de eventos, ler artigos e também começar a produzir conteúdo sobre esse assunto. Tá? A grande sacada é que você crie uma autoridade para você conseguir se destacar, tá? Beleza? Como que você faz isso? Participando de seminários como esse, dando aulas, trocando ideias, criando grupos para fomentar o assunto, porque ninguém sabe tudo, sempre tem alguém que vai poder te ajudar, compartilhando conteúdo com você. Então, vale a pena você começar a criar uma autoridade, gerar conteúdo, então escreva artigos, participe dando aulas, participe criando lives com conteúdos de qualidade, para você não perder a sua credibilidade, tá?
Deixa eu ver onde eu parei aqui. Outra dica importante, você identificou aquele tema que faz o seu coração cantar. Para você não é nenhum problema falar sobre esse assunto. Você está feliz, você se encontrou, é sobre isso que você quer trabalhar. Cria autoridade, cria comunidade, não só em OABs, mas também nas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim. Vai criando comunidades e vai gerando conteúdo, vai distribuindo o seu conteúdo para essa galera. Vai chegar um momento que você vai ter que desenhar o seu avatar. Digitalmente falando, vocês vão ouvir muito sobre isso, ainda mais agora, né, que o mundo está indo para o digital. Isso não tem volta, galera. Não tem volta. Aconteceu antes do que eu previa por conta da Covid. O mundo, ele vai ser digital. Você vai em aeroportos, você vai em locais grandes que você vê lá grandes outdoors de LED, lindo, e as pessoas estão lá a uma palma da mão no celular. Então, os seus clientes estão no celular. Acreditem nisso, tá? Ainda mais agora que a gente tem que se reinventar, estamos aqui digitalmente conversando e é assim que o mundo tende a ficar. Vai ser cada vez mais digital o mundo. Bom, para você construir, criar o seu avatar, avatar significa cliente ideal ou persona, né? Que são jargões que a gente usa no marketing, tá? No marketing tradicional, você fazia propaganda em revistas, análise, migalhas, você participava de palestra, patrocinava palestras. Agora, você pode fazer esse trabalho virtualmente. A minha dica é que você debruce, que você pare um tempo para pensar sobre quais são os dados demográficos do seu avatar. Qual a idade deles? Aonde eles estão, o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de ouvir, qual o perfil, qual é o sexo dessas pessoas, se é mais homem ou mulher. Por quê? O que você distribui para homem é um pouco diferente do que você distribui para mulher. Então, tudo isso parece que são detalhes bobos, mas não são. Faça essa lista, né, com bastante atenção e crie o seu avatar. Escreve numa folha de papel mesmo. A maioria dos meus clientes são da faixa etária X. E eu vou dar um exemplo para vocês do quanto é importante fazer isso. A gente sabe que hoje as maiores empresas do mundo são comandadas por pessoas de 30 anos, né? Essas pessoas, elas não querem veicular propagandas, elas não querem contratar um advogado que não esteja antenado ao mundo digital. Elas querem conversar com essas pessoas, mandar contratos, enfim, pelo celular, pelo WhatsApp, pelas redes. Então, é importante que você consiga identificar o perfil do seu público, porque você pode dar um tiro no pé, né? Você vai fazer um trabalho, vai criar um folder impresso maravilhoso, vai gastar uma grana com esse folder e você não vai conseguir atingir o seu avatar. É disso que eu estou falando. Então, depois que você identificou o que faz o seu coração cantar, começou a identificar lugares que você consiga trazer pessoas para sua tribo, vamos usar assim, né, comunidade. Lembrando que comunidade é um gatilho utilizado desde que o mundo é mundo, né? As pessoas, desde a época das cavernas lá, eles ficavam em comunidade juntos para eles conseguirem se ajudar e sobreviver. Então, muitas vezes a comunidade, ela é uma questão de sobrevivência. E isso ainda existe no mundo de hoje, tá? Você criou os dados demográficos do seu cliente ideal, que é o seu avatar ou a sua persona, né? Coloque tudo que você puder descrever no papel, tá?
E aí você vai começar a criar, você vai começar a produzir um conteúdo para esse avatar. Você vai começar a descobrir onde essas pessoas estão, onde elas frequentam, o que elas querem ouvir, e principalmente quais são as dores dessas pessoas. Por quê? O problema é a solução. O problema delas pode ser o seu produto, o seu serviço. Olha que interessante, é só uma dica, tá? Feito isso, você vai criar oportunidades para falar com o seu avatar. Você pode fazer isso através de aulas, você pode fazer isso através de comitês, você pode fazer isso através de vídeos, né? Aí no marketing digital a gente divide os vídeos em dois tipos de vídeo, né? A gente chama de vídeo raiz, que normalmente você vai conseguir fazer esse vídeo, distribuir esse conteúdo lá no YouTube, né? Que aceita um conteúdo mais denso. É um conteúdo mais pesado, que a pessoa, quando ela entrar lá, ela sabe que ela vai ter um tempo maior para assistir essa aula. Então, cria lá um canal no YouTube, escreve, esboça o que você vai, se embasa do que você vai falar, pega o celular, todo mundo hoje tem um celular. Lembrando, gente, que um celular, o nosso celular hoje, os mais simples, ele tem mais tecnologia que o homem quando foi para a Lua. Então, olha que incrível que é isso. Se você tiver um celular e uma conexão, você tem como trabalhar, mesmo em fase de coronavírus, confinamento. Então, não tem desculpa, tá? Cria lá o seu canal no YouTube, grava vídeos com conteúdos raiz, com conteúdos importantes que vão fazer com que você crie uma autoridade naquele assunto. Beleza? Deixa eu só voltar aqui para minha pauta, para eu não me esquecer, porque é tanto assunto para falar. Feito isso, você vai começar a criar uma lista de contatos, né? Essa lista de contatos, ela precisa ser alimentada em alguma ferramenta. Normalmente a gente sugere o CRM, que é uma sigla para um software que faz a gestão de contatos. Lá no CRM você vai colocar todos os dados da pessoa, qual é o negócio dela, porque é importante você saber. Você não vai vender sei lá, sabonete você não vai querer vender sabonete para uma empresa que tem um outro core business. É importante você identificar qual é o core business do seu avatar, né? O que ele faz e onde você pode ajudar. Então, vai criando essa lista pode ser uma planilha de Excel, se você não tiver CRM, e vai colocando ali todas as informações que você puder sobre o seu avatar. E aqui eu sugiro até que você coloque coisas como o que ele gosta de assistir, se ele gosta de viajar, o que ele gosta de comer, se ele gosta de futebol, qual o time dele, porque esses detalhes, eles serão pontos de conexão, né? Uma dica muito bacana que eu quero deixar para vocês, quero compartilhar para vocês aqui. Pessoas se conectam com pessoas, tá? Muita gente, a gente vê aí em muitas redes, né, empresas. Não estou dizendo para não fazer isso, tem que fazer. Mas as pessoas se conectam com pessoas, elas querem conversar com pessoas e não com empresas. Então, mesmo que você tenha uma rede social do seu escritório, alimenta também a sua rede pessoal. E aí eu sempre tenho dito, né? Não precisa expor a sua vida, ficar falando o que você faz desde a hora que você acorda. Mas é legal você criar um misto de coisas pessoais com coisas profissionais. Isso vai fazer com que a sua rede fique muito mais interessante, porque no final somos todos seres humanos, né? Estamos aqui agora, nesse momento, confinados, tendo que ir lá aprender a lavar as mãos. Estou aqui, ó, com sabonete líquido, álcool gel. A gente só fala disso agora, né? E hoje eu ganhei uma máscara, olha que legal. Minha personal trainer fez para mim. Achei super fofo. Obrigada, Neia. Então, por mais profissionais que a gente seja, por mais títulos que a gente tenha,
todos nós somos seres humanos e a gente não pode esquecer disso. A pessoa que está ali do outro lado, o seu cliente, é um ser humano. E ela tem sonhos, ela tem medos, ela tem dores. E é importante você entender isso para você conseguir fazer um trabalho muito melhor, tá? Já falei, né, que é interessante você criar comitês, enfim, criar oportunidades de encontro para você poder conectar as pessoas que estão dentro da sua comunidade, ajudando-as, né, incentivando que uma ajude a outra, né, eu faço muito isso, eu adoro fazer isso, sempre fiz, quem trabalha comigo sabe que eu gosto de fazer isso, eu tenho vários grupos aí que a gente fomenta bastante tema relacionado à gestão. E é interessante nesses grupos você conseguir criar oportunidade para as outras pessoas também mostrarem o seu trabalho e conseguir vender o seu peixe, né? Falando aqui, a gente estava falando sobre distribuição de conteúdo, né? Que eu falei para vocês. Cria lá uma conta no YouTube. Vale a pena também você criar, se você não tem, criar conta no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no WhatsApp, no Telegram. Telegram, para quem não sabe, é uma rede muito parecida com o WhatsApp, só que como eles não são muito conhecidos, você consegue criar grupos maiores, né? O Telegram, ele ainda aceita que você crie grupos maiores, que acho que o WhatsApp tem uma limitação de 100 e poucas pessoas, o Telegram não, você consegue colocar mais gente. E uma coisa muito legal do Telegram é que você consegue compartilhar aquele conteúdo raiz que você gravou, aquela aula que você gravou, você consegue compartilhar pelo Telegram. Então, se você tiver um grupo ali no Telegram, com pessoas, né, do seu interesse, com avatares ali, você consegue distribuir conteúdo ali pelo Telegram. É muito, muito legal. Além disso, o Telegram faz algumas enquetes que você cria. É bem facinho. Se vocês quiserem, depois eu estou à disposição para ensiná-los, tá bom? Que mais? Você pode criar cursos, né? E eu quero falar também, quero chamar a atenção de vocês para falar sobre o e-mail. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de e-mail que eu recebo. Eu não dou conta. E e-mail é um negócio assim, você recebe um e-mail, você responde o e-mail, vem mais 10. Aí você responde, vem mais 20, vai aparecendo os filhotes. Profissionalmente, não dá tempo de você cuidar, né? No meu caso, eu vejo vários outros empreendedores, empresários, gestores jurídicos reclamando da mesma coisa. É humanamente impossível você conseguir dar conta e responder todos os e-mails. Mas o e-mail é uma das ferramentas mais eficazes que existe na questão de distribuição de conteúdo. Por que eu estou falando isso? Vocês que estão aqui agora comigo, né, você que está aqui comigo nessa aula, provavelmente vocês tiveram que fazer um cadastro via e-mail, não é isso? Quando você faz a inscrição para um curso, quando você compra um ingresso para ir num show, você recebe o ticket onde? No seu e-mail. Quando você fecha um contrato que você vai mandar para o seu cliente, você manda por onde? Por e-mail. Então, não desprezem o e-mail, tá? O e-mail é uma ferramenta de distribuição de conteúdo muito poderosa. Não esqueçam de trabalhar bem a questão do CRM, aí de distribuição de conteúdo por e-mail também. Existem plataformas aí, tem uma plataforma chamada RD Station, que é uma plataforma de distribuição de conteúdo por e-mail, que é muito legal, vale a pena entrar lá e entender um pouquinho como funciona. Tem ferramentas técnicas para tudo hoje, gente. E eu acho que vale a pena a gente investir, porque o nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso, né? Não dá para a gente ficar fazendo na unha todas as coisas. O que você puder automatizar e para te ajudar, né? Como eu falei no começo, a tecnologia, a internet, ela veio para nos suportar, para ajudar a gente a distribuir o trabalho de forma mais rápida, em tempo ágil, lembrando que a informação é perecível, né, com qualidade. Se você quer fazer tudo na mão,
você vai estar centralizando coisas que vai te dispersar, vai fazer você perder tempo, perder energia, e aí de repente você não vai conseguir focar naquilo que você realmente é autoridade, que você realmente vai ajudar o seu cliente. Né? A gente usa exemplos aí de software de gestão, né, que fazem os prazos automaticamente, que fazem tarefas repetitivas. Isso é muito importante, porque vai te ajudar a ter mais tempo para você fazer o que realmente importa, que é trabalhar no processo do seu cliente e dar atenção para o seu cliente, tá? Então, aqui eu falei, a primeira dica é mapear o mercado, né, identificar a região, dado demográfico, criar persona, produzir conteúdo. Esse conteúdo tem que ser nutrido, não adianta você criar uma rede, um grupo de WhatsApp e você largar ele lá, ele não vai andar sozinho. É importante que você esteja ali sempre motivando, colocando conteúdo de qualidade, indicando livros, indicando cursos, indicando eventos. A pessoa que está no grupo, ela tem que entender que aquilo ali é um benefício para ela e que ela pode usar aquele grupo também para divulgar o seu próprio trabalho. Isso é muito, muito legal. Para você criar audiência, você vai criando autoridade dentro disso, então isso vai virando um círculo vicioso, né? Para você criar um conteúdo do zero. Eu não sei, eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho dificuldade de falar no vídeo, na câmera. Não adianta, se você quiser se destacar, se você quiser se tornar uma autoridade, você vai ter que mudar o seu mindset, a sua cultura mental e começar a treinar isso. Começa a treinar em casa, pega o celular, faz um vídeo, exclui, faz outro, até você começar a ter familiaridade. Não adianta você querer impor isso, mas é importante você ter em mente que tudo na vida da gente é treino. É mudança de cultura, é transformação. Olha aqui a gente, né? Os eventos sempre foram online, e sempre foram ao vivo e a gente está aqui online. Isso é uma mudança de cultura muito grande, né? E é a prova do que eu estou dizendo aqui. Então, eu vou dar algumas dicas para quando você for fazer um vídeo. A primeira coisa que você faz quando você vai criar um conteúdo é você contar uma história. O gatilho da história, como eu disse, é um gatilho poderoso, porque na história você consegue passar verdade, você tem fatos, você tem pessoas que estiveram ali naquele momento, então, e aí dentro dessa história você acaba mostrando que você faz tempo que está trabalhando, que você tem autoridade no assunto, que você tem prática, né? Você consegue mostrar mais detalhes, né, sobre o que aconteceu. História de vida, história de superação também sempre ajuda bastante. Lembrando aí, né, que a gente gosta, a gente adora a história nas novelas, nas séries, nos livros, né, a própria Bíblia, né, tem muita história. Então, a gente é um gatilho muito poderoso, o gatilho da história. Segundo gatilho, o gatilho da reciprocidade. Reciprocidade, gente, é um dos gatilhos mais ricos e poderosos que existe. Porque o ser humano, ele naturalmente quer retribuir quando alguém faz alguma coisa de bom para ele, né? A começar pelos nossos pais, né? Os nossos pais nos deram a vida, cuidaram da gente e é natural que a gente queira retribuir isso, né? Isso é um gatilho comum dentre os seres humanos, né? Tem até aquela historinha, quando você faz uma festa, quando seu filho recebe um convite para o aniversário de um amiguinho, quando você vai fazer o aniversário do seu filho, é quase certeza que você vai querer convidar aquele amiguinho também, né? Você vai querer compensar e retribuir aquilo que você fez. Então, esse gatilho da reciprocidade, ele funciona bastante também dentro dos grupos, dentro das comunidades, dentro das tribos, né? Comissões, por exemplo, um ajudando o outro de verdade, verdadeiramente, né? Você querer ajudar o seu próximo, que ele vai querer retribuir de alguma forma para você. Gatilho da prova social também é muito legal. Se você tiver
alguém falando sobre você ou sobre o seu trabalho, não existe ferramenta de marketing mais poderosa do que a prova social. É o seu cliente ali dando um depoimento que você resolveu um problema dele no momento que ele estava com problema, com dificuldade. Esse gatilho é um dos mais, na verdade todos são muito bons. Se você consegue unir todos e usá-los, né, implementá-los, vai facilitar bastante para você. Coloquei aqui, o seu cliente vende para você, né? Quando ele dá um depoimento, quando ele indica, ele acaba vendendo para você. Isso é maravilhoso e não fere o código de ética da OAB. Então vejam aqui, a gente está falando de marketing e até agora eu não disse nada que fira o código de ética da OAB. A gente falou aqui em criação de comunidade, criação de conteúdo, criação de autoridade, né, e geração, na verdade, de conteúdo, tráfego, distribuição de conteúdo, e até agora a gente não vendeu nada, né? A gente está aqui contribuindo com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. Gatilho de prova social também, a gente pode usar um exemplo aqui de restaurantes, por exemplo. Você chega numa cidade que você não conhece ninguém, não conhece nada, e aí você quer tomar um café, você vê 2 cafés ali. Um tá vazio e o outro tá cheio. Onde você vai? Naturalmente você vai naquele café que tem mais gente, né? O nosso cérebro, ele funciona assim. Então, se alguém falou, se alguém recomendou, ou se você viu com os seus olhos que aquilo ali está dando certo para outras pessoas, você vai querer fazer também. E aí existem outros gatilhos, como o da escassez, por exemplo, que a gente até teve nesse curso, né? Quando as vagas foram esgotadas, o povo começou a me chamar no WhatsApp, eu quero participar, e agora, como que eu faço? Esse é um gatilho muito legal, que é o gatilho da escassez. A gente vê aí o exemplo, né, do álcool gel, que está escasso, todo mundo quer. Então, parece que quando não tem, aí é que a gente quer, né? O segundo ponto que na verdade eu já falei, que é o networking, que você trabalha o networking participando de eventos, dando aula, participando de congressos, seminários, criando essas comunidades nas redes, trocando, fomentando conteúdos interessantes e alimentando sempre o seu networking. Então não adianta você mapear o mercado, identificar o seu avatar, criar as listas de clientes, cadastrar os seus clientes no seu CRM ou na planilha de Excel, se você não fizer um trabalho de nutrição dessa lista. Você tem que sempre estar ali gerando conteúdo, falando com as pessoas, verificando se está tudo bem, se elas estão precisando de alguma coisa, enfim. Networking é isso, né? Um grupo que se ajuda, né? E que acabam, enfim, criando vínculos ali, que aí a gente usa vários gatilhos, né? Quando você tem um grupo de comunidade, um grupo de networking que está entrosado, porque aí um vai ajudando o outro, um vai indicando o outro, e a gente vai criando uma corrente do bem bem legal. E por fim, né, que é depois que você fez o marketing, você fez esse trabalho do networking, que é nutrir o seu grupo, né, a sua comunidade, você naturalmente vai vender, né? Isso faz parte. Tem gente que fala assim para mim, Eliane, mas aí se eu ensinar as pessoas a fazerem, dando conteúdo, né, gerando conteúdo, elas não vão me contratar. Gente, isso não existe. Não é porque eu consumo os cursos de gastronomia do Henrique Fogaça, por exemplo, que é uma pessoa que eu gosto de aprender, eu adoro cozinhar conecta, inclusive. Não é porque ele me dá aulas de como cozinhar 25 receitas, inclusive comprei um curso dele agora, que eu vou me tornar chefe e vou ser concorrente dele. Percebam, ele para mim é uma autoridade em gestão, em culinária, enfim,
é um dos melhores cozinheiros para mim. E eu replico várias receitas dele, mas não é por isso que eu vou concorrer com ele. Vocês percebem como isso é forte? Né? Eu tenho ouvido muita gente falar, mas aí eu vou ensinar a pessoa, vou dar aula gratuita, vou fazer lives nas minhas redes ensinando o meu trabalho, e aí eu vou perder esses clientes. Negativo, você vai criar autoridade, você vai criar respeito. E essas pessoas vão querer consumir cada vez mais o seu conteúdo, vão querer te conhecer mais. E aí, nesse caminho para você vender, fica bem mais fácil, tá? Você colocou seus contatos todos no repositório, né? Conseguiu identificar o avatar, você fez trabalhou bem, né, a questão da gestão desses contatos, né, com essa lista. Você consegue gerar conteúdo de qualidade, indicar umas às outras, né, fomentar encontros, né, eventos, cursos, comitês, livros, um ajudar o outro, eles vão querer com toda certeza te conhecer melhor e te contratar. Existe uma ferramenta chamada inbound marketing, né? Porque quando você distribui o conteúdo na internet, você precisa começar a medir. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu Instagram, eu estava fazendo uma live ao vivo. Eu não tenho como medir, né, o número de pessoas, até posso, mas eu não tenho os dados dessa pessoa. Então, a melhor forma de você começar a trazer pessoas para a sua base de dados é você produzir conteúdo e conseguir absorver o contato dessas pessoas. Inclusive a OAB fez isso. Quando a pessoa entra lá para fazer o curso, ela precisa colocar os dados dela, não é isso? Então, isso a gente chama de funil de vendas, né? Você cria um e-book, por exemplo, e aí você distribui esse e-book nas suas redes sociais, no seu e-mail e tal. Em troca, você vai pedir para a pessoa deixar os dados dela. Inclusive isso está dentro da LGPD, porque a pessoa mesma colocou os dados dela por livre e espontânea vontade. Ela colocou os dados e, em troca, ela vai receber aquele seu conteúdo. Aquele dado vai ficar na sua base de dados e você vai começar a fazer esse trabalho que eu falei de nutrir, criar lista e etc. Então, é uma máquina que funciona. Por isso que eu falo que eu não consigo enxergar a área comercial separada da área de marketing e separada da área de vendas. Né? Você fez todo esse trabalho de marketing para quê? Para conseguir vender. Você conseguiu vender, você vai ter que continuar mantendo um relacionamento com o seu cliente para ele continuar comprando de você, para ele te indicar para outros clientes e assim você gerar uma sustentabilidade natural do seu negócio. Eu acho que basicamente é isso. Tem muitas outras coisas aqui que eu gostaria de falar, né? Por exemplo, nessa época de crise, como que eu vou agendar reunião com os meus clientes? Olha aqui o Zoom. Essa ferramenta Zoom funciona maravilhosamente bem. É uma das que eu mais gosto, inclusive. Você consegue fazer reuniões e existem versões pagas que você consegue colocar até 100 pessoas ou mais, né, de acordo com o pacote que você compra. Eu já fazendo propaganda do Zoom, você consegue fazer reunião normalmente com as pessoas de forma digital. Então, não tem desculpa, gente. Chega de mimimi. Eu tô aqui, olha, operada. Há um mês eu estava na UTI, né, tive problema de estômago. Mesmo assim, a gente conseguiu, eu estou conseguindo trabalhar digitalmente, estou conseguindo trabalhar com a minha equipe, estou implantando nesse momento marketing digital para minha empresa,
Estou organizando o Legal Experience ao vivo, que é um evento que a gente faz, que é igualzinho o seminário, só que agora, além dos conteúdos técnicos, ao final do evento a gente tem uma experiência show. Foi uma forma que a gente encontrou de sair um pouco da mesmice. Isso também é importante, você fazer, identificar e perceber, né, qual o momento de você mudar, de você agregar alguma coisa mais legal. É legal você ouvir, né, mapear o mercado, entender o que o seu cliente quer. Eu fiz isso e eu percebi que eu precisava mudar, e aí, de seminário de gestão estratégica para escritório e departamento jurídico, eu criei o Legal Experience com as palestras também técnicas durante todo o dia, e ao final do evento, uma experiência show. Ano passado, a gente teve a experiência show com o Masterchef, jurado do Masterchef, Henrique Fogaça, que cozinhou durante o evento e usou o preparo de um risoto, né, como, enfim, como exemplo ali, né, para você cozinhar. Para tudo que você vai fazer, você tem que planejar, você tem que identificar a quantidade, o valor, tudo tem que ser planejado, né, antes de você começar a executar. E foi mais ou menos isso que eu falei aqui. Então, foi muito legal a gente levar essa figura totalmente fora da caixa, né? Um cara totalmente tatuado, nada a ver com advogado, mas a ideia era justamente essa, que a gente precisa sair da caixa algumas vezes para a gente se destacar, né? Para a gente conseguir passar a nossa voz, conseguir transmitir a nossa mensagem de uma forma mais leve. O Henrique Fogaça cozinhou com 3 gestores, né, do mundo jurídico. Aí foram 2 escritórios e um departamento jurídico, e eles, durante o preparo, foram contando as experiências dele como líderes, né, porque até numa cozinha você precisa ter um líder ali, você precisa ter o chefe, né, que tem que orientar. Nesse momento de crise, inclusive, fica aqui a minha dica para os líderes estarem acompanhando as suas equipes, estarem sempre verificando se está tudo bem, deixá-los mais tranquilos, né, de que a gente vai estar junto, que isso vai passar. Para os nossos clientes também é importante a gente gerar conteúdo, ajudar o nosso cliente, né. Dinheiro é importante, mas dinheiro a gente vê depois. Agora a gente está numa situação completamente nova, ninguém sabe exatamente o que fazer, não existe receita de bolo, então a gente tem que se reinventar e tem que agir, né, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, fazer parceria, negociar, renegociar. O importante é a gente não deixar a peteca cair e não deixar a máquina parar. Basicamente é isso, Bruno. Bruno, você quer entrar aí para ver quem quer participar? Ai, Dilma, beijo. Eliane, eu queria agradecer, tá? Eu adorei, achei muito legal. E eu vou passar a Obrigada. palavra para o Dr. Adilson primeiro, e aí ele vai coordenar a mesa. E aí, para quem quiser fazer alguma pergunta, eu deixei no chat a explicação. Pode mandar pergunta pelo chat, ou avisa lá que quer aparecer aqui com a gente, que eu vou ativar a câmera individualmente para a gente poder ouvir a pergunta e bater um papo. Tá bom? Adilson, Legal. com Tem você. várias perguntas aí, ó. Olá, Eliane. Como é bom te ouvir Obrigada. novamente, te Você ouvir é falando, suspeito. tão disposta, né? A gente que acompanhou um pouquinho de toda essa vida atribulada que você teve aí nos últimos meses, problemas de saúde, e aí você vai lá, dá a volta por cima, sempre essa guerreira maravilhosa e sempre Obrigada. entendendo tão bem aqui a nossa querida Bauru. Trago um agradecimento Amo. muito especial para você, da presidente Márcia, que estava te ouvindo até agora há pouco, e como nessas duplas jornadas de home office, foi dar banho e jantar para a criança, e, enfim, tendo que trabalhar, cuidar de casa e ainda assistir a Eliane. Então, não está É, fácil, mas ela pediu para me transmitir um agradecimento muito especial
E nós somos muito gratos. A Eliane Girão, ela já contou um pouquinho dessa história, de tudo que ela já trouxe, inclusive, para Bauru. Nós fizemos, acho que não sei se foi 3 ou 4 seminários. Foram 4, né, Eliane? 4. Fizemos 4 seminários, um em cada ano, quer dizer, foram 4 anos seguidos, trazendo pílulas de gestão jurídica aqui para a nossa advocacia bauruense, sempre a Eliane que esteve à frente, trazendo os eventos e os palestrantes, os temas aqui para nós. Então, Eu que agradeço. Mesmo. São muitas mensagens boas aqui, mensagens de agradecimento a você no chat, do Alisson Caride, que é o nosso diretor tesoureiro, da Fernanda Magalhães, que é a nossa presidente da Comissão de Atualização Jurídica, da Dilma, né? Boa noite, que delícia ver e ouvir a Eliane Girão, diz aqui a Dilma, que está lá assistindo ela e o Sandro, me mandou inclusive uma foto depois, assistindo a você, ela e o Sandro juntinhos, de quarentena, né? O Sandro também, Sandro Bien, nosso querido conselheiro estadual, que vem também se recuperando aí, passou alguns problemas de saúde, mas aí agora a quarentena foi boa para ele, pelo menos agora ele acomoda lá, fica quietinho, vai se recuperar, porque precisamos demais de você, meu querido conselheiro. Com certeza. Outras mensagens aqui de agradecimento, mas eu quero aqui passar, a gente tem inclusive algumas perguntas, eu vou deixar para que depois o Bruno organize isso com você. Eu quero agora passar para a Isabela e para a Viviane. Vou começar com a Isabela Vieira, nossa presidente da Comissão da Jovem Advocacia, para ela conversar um pouquinho com você, fazer alguma pergunta, algum bate-papo contigo. Depois a gente fala com a Viviane Colassino, também vai fazer um bate-papo contigo. E depois eu vou passar para o Bruno, e aí o Bruno vai conversando contigo, inclusive das perguntas que estão chegando aqui no chat. E se for possível, Bruno, puder abrir até a câmera de quem está perguntando aí, acho que é muito bacana para acontecer mesmo essa interação com a Eliane, tá bom? Então, vamos lá, Isabela, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Precisa do som, precisa ligar o som aí, Isabela. Esqueci. Agora sim, mundo pessoal. virtual. Muito obrigada, Eliane. Foi fantástica a sua apresentação. E eu acho que ela casou perfeitamente com tudo que a gente está vivendo, né? Essa questão de desenvolvimento de novos negócios e de uma nova advocacia casa também com a oportunidade do momento, né? Assim como os jovens advogados possuem essa ideia de se desenvolver, de inovar, hoje a gente percebe que isso é uma realidade de todos. Já não é mais só da jovem advocacia. Exatamente. A advocacia de todas as áreas e os novos negócios, eles devem acontecer para a gente conseguir acompanhar aí a sociedade. Então, eu agradeço muito a sua fala, que nos motiva e também apresenta inúmeras dicas de alavancar aí os nossos negócios. Sim. E eu tenho até uma dúvida. Pode falar. E muitas pessoas que eu conheço também padecem do mesmo mal. A gente sabe que é importante as redes sociais e para ir aumentando o nosso nicho de atuação. Mas e aí, o que a gente faz com essa vida corrida? Você tem alguma dica? Porque todo mundo fala assim, nossa, eu tenho que produzir conteúdo. Mas, nossa, tem que fazer uma postagem, outra postagem, um vídeo, uma foto. E a gente cai naquela angústia de ter que cumprir prazo, ter que preparar material, ter que produzir conteúdo de qualidade, pensar no nosso avatar, pensar em tudo e ainda executar todas as demais rotinas que a gente tem. Então, eu gostaria de saber se você tem algum conselho, já que você tem tanta experiência no assunto. Olha, Isa, eu tenho vários conselhos, mas um conselho assim que eu dou com muita alegria, né? Estou feliz de poder compartilhar com vocês. É um conselho muito simples. É importante você andar com um caderninho.
Eliane, eu acho que o seu microfone está com algum probleminha, a gente não está te ouvindo. Não, ainda não. Será que não é na conexão do fio? Do fio no computador? Ah, tá. Vamos aguardar. Eliane, eu acho que a hora que você levantou... Eu acho que a hora que a Eliane levantou aquele caderno dela lá, ela puxou o fio. É. Ainda não. Ó o técnico. Chegou o TI. Deu uma assistência. Ainda não. Eu acho que não é o problema do aplicativo. Ele é, acho que, da conexão do cabo. Você está ouvindo a gente? Tô. Tá, Olha lá. voltou. Agora sumiu. Sumiu. Não. Agora sumiu, não estamos ouvindo mais. Problemas técnicos de evento virtual. Será que não seria o caso de falar no áudio do computador? Não sei qual é o computador que ela está lá. No auditório, a gente também, às vezes, passa por esse tipo de problema. O microfone dá problema. Aí o nosso querido tesoureiro foi lá e comprou um baita de um microfone top. Acabaram os nossos problemas. Agora a gente vai ter que tomar esse cuidado nos eventos virtuais, né? Tá ouvindo? Agora voltou. Mas tá ruim? Não, estamos te ouvindo, pode prosseguir. Então tá sem fone, tá? Tá. Ok, estamos te ouvindo bem. O fone, ele é muito legal. Inclusive, uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Eu tô há 4 anos trabalhando no home office por conta dos problemas de estômago. Até não consegui mais ir nos eventos de Bauru por causa disso, né? Espero ter resolvido agora. Tirei o estômago, espero ter acabado com o problema. O fone, ele ajuda muito, porque em home office você tem muita distração, né? Cachorro, filho, panela de pressão, você tem muita distração. Então, quando as pessoas te chamam, então quando você coloca o fone, você consegue se concentrar mais e as pessoas acabam te respeitando mais também, né? Evitando te chamar e etc. É uma dica bem legal usar fone em home office. Mas voltando à sua pergunta, Bruno, você pode fazer de novo, por favor, me distrair. Foi a Isabela, né? Foi a Isabela quem fez a pergunta. A pergunta da Isabela era sobre qual o conselho você teria para a gente de como se organizar para produzir conteúdo. Porque a gente tem que parar para gravar vídeo, escrever artigo, fazer imagem. Só que da correria do dia a dia fica difícil, né? Então, que dica que você passa para a gente de se organizar e fazer esse conteúdo? Primeira coisa, vou puxar a orelha. Chega de mimimi. Chega de desculpa. É um mal que, assim, hoje eu não vejo mais como um mal, mas é uma ferramenta muito necessária. Não tem jeito, é o que eu falei para vocês. Se vocês entrarem no meu canal do YouTube, há 19 anos, eu fiz uma entrevista e eu falei, né, a mensagem que eu passei na época: advogados, tecnologia é um caminho só de ida. Daqui a pouco não vai mais ter papel, vai ser tudo virtual, tudo nos softwares. Aconteceu. Então, eu reforço aqui, dia 7 de abril, advogados, tecnologia é um caminho só de ida. Internet é um caminho só de ida. Não tem mais volta, ainda mais agora que as pessoas estão se readequando, reaprendendo a trabalhar, né? Muitas vezes você viaja, né? Gasta com transporte aéreo para estar em uma reunião que você poderia fazer virtualmente. Eu não estou dizendo que substitui, mas ajuda muito. Então, não tem jeito, galera. É importante vocês começarem a criar conteúdo para estarem conectados aos seus clientes e
arrumar um tempo, coloca na sua agenda 1 hora por dia para você gravar um conteúdo ali. Você pode gravar no celular, posta lá no YouTube, depois você pega o link daquele conteúdo e compartilha nas redes. WhatsApp, por exemplo, você não consegue falar, acho que é 1 minuto e pouquinho que você consegue falar. A gente chama esse conteúdo pequenininho de conteúdo Nutella ou videopílula. São conteúdos curtos, né, que você vai ali direcionar para o seu público, mas você não consegue falar muito, né? Uma outra dica bacana é você criar um conteúdo grande, que é o conteúdo raiz, que a gente fala que é um conteúdo mais denso, né, mais complexo, mais técnico. Você grava esse conteúdo raiz, coloca no YouTube, depois você pega um editor, ou você mesmo aprende a fazer edição, e você cria várias Nutelinhas daquele conteúdo raiz. Então, às vezes, um vídeo que você faz 1 vez por semana, você consegue produzir conteúdo para a semana inteira. Percebe? É bem tranquilo isso. É só você se organizar que você consegue fazer isso com toda certeza. Obrigada. Muito bacana. Maravilha. Ó, Eliane, também tem uma mensagem aqui. A presidente Márcia saiu do banho, foi dar janta para a menina dela e está tentando te ouvir nisso tudo. E tem uma mensagem aqui da Ednise, que é a nossa secretária-geral, a nossa secretária-geral aqui da diretoria, que você conheceu, inclusive, no Legal Experience, e também te parabenizando, que a sua exposição foi muito didática, certo? Você é uma querida e sempre te admira muito. Transmitir a mensagem da Ednise. E agora eu vou passar para a doutora Viviane, que está com o seu microfone desligado. Viviane, agora sim está ligado, para você também falar aí um pouquinho com a Eliane e fazer algum bate-papo com ela. Fica à vontade, a palavra é sua. Boa noite para todos. Eliane, é um prazer imenso ter você aqui, ainda mais em tão pouco tempo de recuperação. Confesso que me admira muito você já estar tão bem, nem parece que você passou tudo o que passou, né? Estamos muito contentes com a sua recuperação, com o seu retorno. Então, eu queria comentar um pouquinho a respeito que você disse da tecnologia, da questão da informatização dos escritórios de advocacia. Eu percebo que há ainda uma certa barreira do advogado em se especializar, em querer, na verdade, em se enxergar como empreendedor. E aí os escritórios acabam não dando crédito para os softwares, para essa informatização, acabam lá comprando o seu software, mas deixando de lado. Ninguém usa, deixa na mão do estagiário, aí o dono do escritório vai olhar lá 1 vez no mês e olhe lá, e acaba não fazendo realmente a função que devia fazer e ajudar. Acaba, na verdade, ficando um produto obsoleto lá porque ninguém usa, né? Eu acho que a mentalidade do advogado hoje, ela ainda é muito fechada para essa gestão, para essa questão do escritório, dessa visão. Como a Isabela falou, é difícil a gente combinar tudo, né? Acertar, fazer prazo, acertar, atender o cliente, fazer o marketing. Mas talvez a gente precisasse abrir um pouco, mudar a mentalidade, trabalhar um pouco o mindset para a gente ampliar isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você falou muito bem, mindset, né? Mindset em neurociência é o conjunto, né, de culturas, paradigmas, crenças que acabam nos limitando, né? Então, essa questão de que a tecnologia vai substituir o advogado, que a tecnologia não vai fazer o mesmo que você faria. O advogado, principalmente o empreendedor, ele precisa mudar a mentalidade com relação a isso. E por que eu estou falando isso? A tecnologia, como eu disse no começo, ela entra como uma área de apoio, né? Você vai, por exemplo, a gente falou aqui da área trabalhista. É humanamente impossível um advogado conseguir trabalhar com um contencioso de massa, como eu já fiz projetos em grandes empresas, com 50, 60 mil processos. É humanamente impossível uma equipe conseguir trabalhar bem
observar os objetos e os pedidos dessas ações, conseguir saber o que é possível, provável, remoto, aplicar lá as leis e normas da CVM para conseguir gerar aqueles KPIs que são os relatórios que a auditoria pede ou que às vezes a empresa pede. Então, assim, tem que desapegar e precisa pegar um tempo para olhar para isso, entender como isso funciona, como isso vai te ajudar e colocar em prática. Porque senão você entra num ciclo vicioso de centralização, deixa isso para lá, depois eu vejo. Não, você precisa parar, entender efetivamente como essa ferramenta pode te ajudar. Preferencialmente, eu sugiro que você faça... Eu implantei software durante 13 anos da minha carreira. Então, assim, eu fiz muito projeto para escritório pequeno, médio, grande, departamento jurídico de empresas pequenas, média, grandes, empresas assim com várias áreas, algumas até complexas, tipo M&A, ambiental, que cada área tinha que fazer um projeto diferente, já que, né, os campos são diferentes, os KPIs são diferentes, né, os resultados precisam ser diferentes, os cálculos são diferentes, então eram projetos dentro de um único projeto. Eu aprendi muito com isso. E eu percebia que, assim, muitas vezes eu impunha para o cliente. Quando eu comecei a ficar mais descolada, eu comecei a fazer contrato com os clientes que eu vendia o software e eu não vendia o software sem a consultoria. Na consultoria, eu colocava como obrigatoriedade o cliente ter um sponsor, que a gente chama, né, na metodologia de conceito de gestão de projetos, você tem o sponsor, que é aquele dono do projeto dentro do cliente. Então, é aquele líder que ele vai te ajudar, porque o consultor ou software sozinho, ele não vai conseguir fazer o projeto. Ele precisa ter a equipe comprometida. E esse comprometimento, ele vem de quem? Do líder. E normalmente acontece o contrário. O líder, ele joga a ferramenta, que é só a ferramenta que vai medir tudo para ele, né? Que vai mastigar as coisas para ele e vai gerar informação para o cliente. Ele joga para o estagiário, que não tem a menor ideia do que é, por exemplo, de como ele vai fazer um provisionamento, por exemplo, de possível, provável, remoto, quais são os cálculos, como que ele tem que colocar essa informação dentro do campo, né? Porque cada processo vai se somar a outros tantos e vai te gerar uma contingência ali que você vai conseguir mostrar para o seu cliente, né? Se aquilo vai aumentar, se vai diminuir, né? Então, esse é o trabalho do advogado, o advogado consultor, o advogado preventivo. Porque se você parar para pensar, a empresa, quando ela te contrata, ela não quer um advogado que colecione processos. Sim. Ela quer um advogado que identifique qual produto, por exemplo, que está dando problema. Por que está dando aquele problema? Eu fiz um projeto uma vez, numa seguradora, e foi muito legal esse projeto, porque eu acabei me envolvendo com a ouvidoria. Olha que bacana isso. O que acontecia? A gente pegava as informações da ouvidoria para aquilo não virar processo. Então, o maior volume de reclamações, a gente identificava a causa raiz. Então, nessa seguradora, não vou citar o nome, nós descobrimos que estava tendo muita reclamação de um produto, um seguro que estava sendo vendido. E aí a gente mapeou, eu fiz um trabalho junto com o diretor do jurídico e a sponsor do projeto. A gente identificou que o problema estava na área comercial. Olha que louco! O pessoal, a galera do comercial estava vendendo o produto errado. E aquilo ia gerar um monte de processo para a empresa e ia trazer não só problemas financeiros, mas também para a imagem da empresa. Então, isso é muito sério, né? Quando você começa
a olhar para a gestão com essa percepção de que você é um advogado, mas que você está ali para ajudar o seu cliente, não ficar colecionando processo, apagando incêndio, mas mostrando para ele onde está o problema que você pode ajudá-lo, né? É muito legal. E se você tem uma ferramenta que te mostra esses números, você consegue resolver e atuar preventivamente de uma forma muito mais fácil, né? Mais transparente, mais ágil. E se destacar, né? Da porta do lado, porque não é todo mundo que acaba usando essa metodologia, né? Com certeza. Então, controle de processos, ferramentas, né, de como o CRM que eu falei Sim. aqui, outras ferramentas que você utiliza para armazenar informação, você vai utilizar depois para combinar dados e te gerar respostas, né? O software ele existe para você fazer uma pergunta e ele te responder. Sim. Então, por exemplo, eu quero saber quantos processos entraram no mês X. Eu quero saber como que está se comportando o meu departamento jurídico. O número de processos está aumentando? Onde está aumentando? Por que está aumentando? Se você mede isso, você consegue analisar e ter uma devolutiva muito melhor para o seu cliente, trabalhando de uma forma parceira, né? Não é aquele advogado que está lá, né, vai cozinhando o processo ali. Hoje as empresas, e eu estou falando isso porque eu trabalhei muitos anos com empresas, eu participo de grupos e movimentos aí até hoje, né? Eu participo de um grupo chamado Jurídicos Sem Gravata, que é um grupo de departamentos jurídicos de grandes empresas, as maiores empresas do nosso país, os gestores estão nesse grupo, que é um movimento de que, assim, não é todo advogado que gosta, mas assim, não adianta você usar um terno e uma gravata se você não vai trabalhar lado a lado, se você não vai ali para o campo de batalha junto com o seu cliente, entendeu? Então, não tem problema você estar sem gravata. O importante é você segurar a mão do seu cliente e falar, vamos lá, vamos identificar onde está o problema, vamos resolver isso aí, eu vou te ajudar. Dentro das normas, das leis, da LGPD, do compliance, das leis trabalhistas, não importa qual é a sua área, você vai atuar junto com o seu cliente. E é isso que eu já respondo aqui uma pergunta. É isso que fideliza o cliente. Então, não sei se eu consegui te responder. Conseguiu. Conseguiu sim, obrigada. Maravilha. Você sabe, eu vou daqui a pouco passar a palavra para o Bruno, mas você sabe que aqui em Bauru a gente gosta de sempre apresentar surpresas para você, né? Além das mensagens que eu já li para você aqui, tem mais uma que eu gostaria de ler, da doutora Mariana Souza. Ela fala o seguinte: meu nicho de atuação é previdenciário. Eu vou ser especialista, tenho buscado me preparar, tanto com conteúdo da área e, em paralelo, com criar conteúdos. Tenho em mente que preciso ter contexto para quem eu falo, conteúdo líquido, e exemplos, que são os cases. Muito interessante e vem a calhar tudo isso que você está dizendo. Você já respondeu a pergunta do Roberto, né, que perguntou como o cliente pode ser fidelizado. E aí nós temos aqui outras perguntas que o Bruno vai te fazer. E um dos comentários aqui, sempre te elogiando, é da doutora Dilma. Então, vou pedir para o Bruno abrir a câmera da doutora Dilma para você vê-la. E ela fala diretamente com você. Oba! Um minuto. Consegue aí, Bruno? Eu tô aqui com o meu suco de beterraba. Sempre. Se cuida. Ainda mais nesses tempos, Eli. Se cuida. Não, eu tô aqui, ó. Tô. Tá bem ocupada. Esse é o kit, né? Esse é o kit. Eliane, cadê a câmera da Dilma? Oi, Dilma. Oi! Oi, meu Falta amor. você ligar a sua câmera aí, Dilma. Ou é o Bruno? Saudades de vocês. Você não tá aparecendo a câmera dela. Não, né? Você só não está aparecendo na câmera aí, Dilma. Olha aqui.
aqui. Tem algum problema técnico aí? Tem uma pecinha aí com problema, Dil? É, uma loirinha atrás do computador. Se você quiser falar, eu tento responder, amiga. Lá. Tudo bem, meu amor? Saudade, saudade. Saudade dessa energia, dessa força aí, dessa parceira que você é. Sempre com a gente, sempre. Olha lá a surpresa para você, Eliane. E aí, querida, tudo bem? E aí, tudo bem? Estamos aqui só para deixar um pouquinho, agradecer você mais uma vez. E muito feliz por ver você com essa energia toda. Obrigada. Que bacana, Eliane, ver você bem assim, viu? Eu vou E merece de chorar. tudo. Obrigada. Ele merece tudo de bom, viu? Brilhante palestra aí. E mais uma vez, como sempre, você sempre ajudando aqui a Subseção de Bauru. Agradeço imensamente a sua participação. Você que agora recentemente recuperada, né? Eu sei também o quanto foi o esforço para você estar com a gente hoje. Como sempre, abrindo mão de outras coisas para sempre estar com a gente. Mas já, passando essa pandemia, nós vamos estar juntos, tomando uma biritinha junto, tá bom? Muito obrigada, amo vocês de paixão. Vocês sabem disso. A OAB de Bauru, vocês todos, né, que são a OAB de Bauru, vocês são uma referência para mim. Eu não vou esconder isso de ninguém, porque é o que eu sinto, né? A OAB sempre inovando, sempre querendo ajudar o advogado associado. Isso, para mim, é um grande exemplo, né, do que realmente é você compartilhar, você ser parceiro, você estar junto, que nem agora vocês criaram, né, uma forma de levar conhecimento para os associados. Isso é incrível. Muito obrigada. Amo vocês. Demais. Agora eu só queria saber como é que a gente vai juntar os sofás para fazer a reflexão da palestra de hoje. É verdade, é verdade. A gente vai se acostumando nesse meio virtual, mas é impressionante como a gente acaba se aproximando mesmo nesse distanciamento. Estamos nós aqui conversando com a Eliane Girão, lá de São Paulo, né? O Alessandro Bien, nosso querido conselheiro, se recuperando também do problema de saúde que teve. Desde então não o vejo, né? Na sequência veio toda essa quarentena. É uma satisfação vê-los aqui e termos todos os nossos participantes aqui junto conosco. Vou passar agora a palavra para o Bruno, certo, Bruno? Para você caminhar aí as próximas perguntas, a sua fala também, e para daqui a pouco caminhar para o final. Agradecendo aqui a Isabela, agradecendo a Viviane, agradecendo a Dilma e o Alessandro, e, sobretudo, a você, Eliane, e ao Edson, né, Fernandes, que é o marido da Eliane, e que está ali... Também está acompanhando. Tecnologia de informação direto ao lado da Eliane. Obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco e a todos aqueles que estão participando com a gente. Bruno, segue aí, é contigo. Tem mais perguntas aí, né? E o Bruno vai te passar. Beijo, presidente, melhora, se cuida, por favor. Obrigado, viu? Dá um abração no Edson também, tá? Beijão para vocês. Beijo. Eliane, tem a pergunta da Kátia. Ela perguntou assim, ela disse assim, ó, gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância do marketing pessoal para o gestor de departamento jurídico. Muito boa pergunta. Kátia é minha parceira, foi minha cliente, né? Se tornou uma grande amiga. Estamos juntas aí há 12 anos, né? Trabalhando juntas, uma pessoa que eu amo de paixão, enfim, minha parceira, né? Encontro de almas. E essa pergunta que ela fez é uma pergunta muito importante, porque a gente percebe que tem muito gestor de departamento jurídico que acha que não precisa fazer marketing, né? Pessoal, tanto dentro da empresa como fora da empresa.
Então, aqui fica a minha dica e a minha recomendação, porque ao longo da minha carreira, eu vi muitos diretores de grandes empresas simplesmente serem mandados embora e aí ficarem aí no mercado sem conseguir recolocação. Então, isso é muito sério, é muito importante. Você que é gestor de departamento jurídico, fazer o seu marketing pessoal dentro da empresa. Como que você faz isso? Mostrando e divulgando o seu trabalho, né? Seja ele consultivo, seja ele processual, né? O gestor de jurídico, normalmente, ele recebe, né, as consultas, né? As outras áreas ligam, né? Ai, doutor, eu tenho um contrato assim, o que que eu faço? Ah, eu tô com um problema assado, o que que eu faço? Ele responde por telefone e aquilo fica por isso mesmo. Não, é importante você... Aí eu entro de novo na ferramenta. Não vendo ferramenta nenhuma faz bastante tempo, tá? Desde 2012 que eu deixei de representar software jurídico, foi quando a nova ProLink foi comprada pela Thomson, a gente nunca mais vendeu ferramenta, mas assim, a gente percebe e fala isso como uma informação pública importante. Quando você recebe um chamado, até no escritório também, consultivo, é importante você registrar e depois você mandar aquele relatório apresentando o trabalho que você fez, mesmo que tenha sido consultivo. Isso é uma forma de marketing. Aqueles relatórios também que eu costumo falar, né, que é importante você mostrar, advogado não gosta muito de número, faz um gráfico, né, para o presidente da empresa, mostrando o número de processos que tinha antes, quanto que tem agora, o quanto você economizou, valores também. A gente tem um relatório que a gente chama de proveito econômico, quanto que ele gastaria, você soma ali o valor total de todo contencioso, quanto ele gastaria, quanto você conseguiu economizar e o proveito econômico que ele teve. Então, são algumas técnicas básicas e pequenininhas que vão te ajudar no marketing. Você vai estar fazendo o marketing do seu trabalho. Até tem uma brincadeira, né, que eu queria compartilhar com vocês, né? Vocês sabem, Bruno, você sabe por que o ovo da galinha é mais consumido do que o do pato? Não sei. Por quê? O do pato é bem maior e é bem mais nutritivo. Não sei. Porque a galinha grita. Ela faz mais propaganda dela, né? A galinha grita. Então, advogados, vocês precisam começar a gritar, mostrar o trabalho de vocês. Olha aqui o que eu sei fazer, olha o que eu fiz para você. É importante você fazer o marketing do seu escritório para o seu cliente, e você que é departamento jurídico, faz o marketing do seu trabalho para o seu superior, para os presidentes, vice-presidentes, outros diretores, pares e etc. E também utilizem aí das redes sociais, dos grupos, das comunidades, dos eventos, para também estar presente, se fazer presente. Porque aí na hora que você precisar, né, se você lembra que eu falei lá do gatilho da comunidade, que um ajuda o outro, se você ajudou, certamente vão querer te ajudar também. E é assim que funciona a corrente do bem. Beleza? Legal. Certo. Lembrar que quem estiver presente pode mandar os questionamentos pelo chat ou pedir para aparecer, né, para poder fazer a pergunta. E antes da gente encerrar, alguma pergunta mais não chegue, eu quero fazer uma pergunta também. Bom, a gente sabe que é muito importante fazer o nosso networking. Nesses eventos, eu estive no Legal Experience 2019 e eu vi como que é toda aquele momento antes das apresentações, que fica todo mundo se conhecendo, tem as empresas que expõem seus materiais. O que você passa ali de dica para a gente do networking, de chegar para uma pessoa que você não conhece e se apresentar, ou como fazer, qual é o melhor jeito de fazer esse primeiro contato com outro profissional, que pode ser um colega, um parceiro? O que você pode sugerir para a gente? Nossa, Bruno, brilhante a sua pergunta.
Parece até que a gente combinou. Muito boa mesmo. O que acontece? Inclusive, ontem eu fiz uma live para a OAB de Goiânia e a gente falou sobre isso, né? Às vezes, a pessoa, não só o advogado, a pessoa ela não tem um perfil mais comunicativo, né? A pessoa ela é uma pessoa mais tímida, é uma pessoa, enfim, não é uma Eliane, né? Cara de pau, que vai, mesmo sem saber, mete as caras e faz. O perfil, né, da pessoa, ele é um perfil mais sério, ela tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas quando ela não as conhece. Então, a minha dica é treinar. Você vai num evento, por exemplo, como o Legal Experience, que normalmente a gente coloca bastante comida nos eventos, né? Isso tudo é uma estratégia, porque o ser humano, ele sempre está atento aos 5 sentidos, né? Que é o visual, o olfato, o auditivo, o sinestésico. E aí, nos eventos, a gente procura trabalhar isso. A comida, ela é uma estratégia de conexão. Então, o participante, ele precisa aproveitar isso, esse momento, por exemplo, do coffee, para se conectar a outras pessoas. Aí, uma dica muito simples. É tudo muito fácil, é que a gente que complica, né? Você vai chegar lá para pegar um pão de queijo e aí tem uma pessoa ali do seu lado. Poxa, que delícia que tá esse pão de queijo. Você provou? Você aceita um pão de queijo? Né? Essas coisas bobas, né? Ou até perguntas sobre o próprio seminário, de onde você é, são pontos muito simples, né? Que ajudam bastante na conexão. Outra coisa que eu falo muito, né? Você conseguiu se conectar com a pessoa, diretamente relacionados ao seu produto ou serviço. Isso não funciona. Procura falar sobre outras coisas, sobre, por exemplo, séries, viagens, comida. Eu até brinco, sempre posto, né? Cachorro conecta, comida conecta, viagem conecta, livro conecta, série conecta. É importante você ter, né? Você se abastecer de assuntos diversos, porque, como eu falei no começo, todos nós somos seres humanos, né? A gente tem uma vida além do trabalho. A gente faz outras coisas. E aí é muito mais fácil você se conectar ao seu prospect ou ao seu cliente quando você fala de outros assuntos que não aquele que é vender, apresentar o seu produto. Isso fica muito piegas, fica muito chato. A minha dica, então, Bruno, é essa. Tá num evento, pergunta se o pão de queijo tá bom ou oferece um café. Que legal. Porque eu acho que até comentei com a Viviane, né, a oportunidade que a gente estava lá, não sei se ela vai lembrar, dessa questão do networking, que a gente não está acostumado a fazer isso, pelo menos não aqui em Bauru. E a gente nunca sabe, né? Você chega e fala, oi, tudo bom? Sou Bruno, advogado, toma meu cartão, quer fazer um negócio, quer fazer uma parceria. Então é bem melhor você... Vou até comentar o que aconteceu no Legal Experience, né? Do ano passado. Nós estávamos lá, todo mundo, o grupo de Bauru, então assim, é comum o pessoal de Bauru estar unido, né? Ficar junto, né? Ficar junto. E eu sou muito, assim, faladeira, né? Então, já me encostei numa lá que estava comendo um bolo, perguntei exatamente do bolo, não sei o quê. E comecei a perguntar de onde era a moça e tal. E ela falou que ela era de Goiânia. De repente, na hora do almoço, a moça foi comigo, grudou em mim e foi indo no grupo junto com o pessoal de Bauru. Aí todo mundo virou e falou assim, mas quem que é essa moça? Eu falei, não sei, conheci agora. Então, assim... Colou aqui agora, né? E a gente acabou, depois disso, fazendo um network. Nós trocamos cartões, ela precisou de serviços aqui em Bauru e na região, eu acabei fazendo serviço para ela aqui, então foi muito legal. Eu acho que é importante isso, a gente se abrir um pouco, entendeu? É muito Olha importante. A prova social aí do que eu falei. Exatamente, tá vendo? É verdade. Então valeu a pena. Obrigada pelo depoimento. Você viu que realmente funciona. E não são coisas do outro mundo, são coisas simples. Sim. A gente complica demais. Precisa descomplicar as coisas. É verdade. Bacana, então. Será que o doutor Edilson está aí ainda para a gente poder encerrar?
Estou ouvindo a Eliane. Podemos encerrar, Bruno? Podemos, então, mais nenhuma pergunta. Antes de encerrar, eu quero passar mais um depoimento aqui da Mariana Souza, né, que disse que estava criando conteúdo, Eliane, e ela está te elogiando, dizendo que foi muito bem explicado e que ela vê que ela está no caminho certo. Muito obrigado. E a Kátia pede para falar o sobrenome dela, mas, Kátia, me perdoe, eu não vou conseguir falar o seu sobrenome. E você fala, por gentileza. Kátia Regina Vilchinski. Kátia Regina, tá bom, eu consigo. Bom, quero agradecer imensamente a participação de todos que estiveram conosco hoje. Quero agradecer a Eliane Girão por mais uma vez ajudar a subseção de Bauru. Você está, sem sombra de dúvidas, em todos os momentos da subseção de Bauru. E mais uma vez, você não poderia faltar, né, nesse projeto OAB Bauru Online, que segue amanhã às 19 horas. Desde já fica o convite para todos para assistir uma aula sobre o ônus da prova no processo trabalhista com o professor Antônio Capuzzi. Até amanhã, às 19 horas. Muito obrigado a todos e uma excelente noite. Vamos fazer uma foto? Vamos fazer uma foto. Essa é a Eliane Girão. Tem como colocar todo mundo aqui, a galera? Tem, Bruno? Você consegue pôr todo mundo? Todo mundo está participando? Tem aí que libera a câmera de todo mundo? Cuidado você que está aí. Não liberar de todo mundo não tem. Todo mundo autorizar. Eu vou encaminhar o convite para cada um. Quem quiser ligar, liga. Quem não quiser, não tem problema. Combinado. E a gente faz essa foto, pode ser? Pode ser, tá ótimo. Vamos ver, eu vou chamar a Bicail. Mas ainda temos participantes nesse momento. Eu montei um estúdio aqui, ó. Vocês estão vendo? Tudo improvisado. O Kaique, Gabriel, tem o Galaxy S9 aqui, o João Renato, a Kátia. Olha, eu já vejo o Alisson, nosso tesoureiro. O Lucas, Maria Isabel, a Kátia não foi ainda. A Mariana, que participou também. A Paula Basílio, que também participou, disse que não estava ouvindo aquela hora. O Roberto, que mandou pergunta. Doutora Thaís. Olha a Kátia aí. Olha o usuário aqui que também não se identificou. Oi, amiga. Oi, minha linda. Deixa eu apagar aqui. Isso, todo mundo, bastante gente aparecendo aí. Faltou só o Paulo, a Paula que não foi ainda. Quem aparecer, a gente faz uma foto. Beijo, tá aí. Beijo, tá aí. O Cleiton também apareceu aí. Vamos tirar uma foto, então? Vamos tirar. Interessante essa ferramenta, né? Aqui sim. Deixa eu fazer uma daqui. Quero mais aproveitar esse momento aí que alguns ainda entram, Bruno. E aproveitar esse momento para mais uma vez, né? Agradecer ao nosso presidente Caio. Essa é uma ferramenta que ela pode ser gratuita, né? Nós temos aí a versão gratuita, mas essa não. Essa é uma ferramenta adquirida pela seccional da OAB São Paulo, disponibilizada para algumas das subseções. Nós fomos a primeira subseção a utilizar essa ferramenta e essa é uma versão paga que nos permite gerenciamento, enfim, permite uma série de benefícios ou de utilizações aí diferentes daquela versão gratuita. Então, mais uma vez, nosso agradecimento ao presidente Caio, sempre atento à advocacia do interior e, neste momento, disponibilizando uma ferramenta como essa que a gente consegue fazer grandes eventos, né? Eu gostaria de agradecer a minha equipe, Carol, Kátia, Edson, e, enfim, todo mundo que tem me ajudado aí colocar em prática
o marketing digital, que a gente está fazendo isso agora também. Então, provavelmente vocês vão aí perceber nos próximos meses que vai ter Eliane Girão para todo lado. Você vai abrir a geladeira, vai estar Eliane Girão. Porque eu estou usando a metodologia de marketing digital com o auxílio da equipe e a gente está investindo em tráfego, porque é importante também, eu esqueci de falar isso para vocês, rede social orgânica é legal, é bacana, eu tenho lá meus 20 mil seguidores no LinkedIn, mas as redes, elas conseguem distribuir só para 3% da sua rede orgânica. Então, é importante fazer um trabalho de tráfego para impulsionar conteúdo, distribuir melhor o seu conteúdo. Se vocês quiserem, a gente pode voltar a falar sobre isso em um outro momento, mas fica aqui a dica, tá? Rede orgânica é legal, mas você não consegue atingir todo mundo, infelizmente. É aí que as redes ganham, né? Elas ganham justamente no impulsionamento. É isso. Maravilha. Quer tirar mais uma foto? Eu tiro, Eliane. Quero. Então tire a sua selfie aí. Todo mundo sorrindo que eu vou também tirar um print aqui. 1, 2, 3 e... Gente, foi um prazer. Eu amo vocês, amo estar com vocês, que são pessoas que me respeitam, que gostam de ouvir o que eu tenho a dizer, enfim, que sempre me dão oportunidade para falar. Vocês são minha família. Muito obrigada mesmo. É nós que agradecemos, Eliane. Em nome da presidente Márcia Negrisoli, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo e renovo o convite para continuar com a gente no nosso projeto OAB Bauru Online. Um beijo a todos. Muito obrigada. Se cuidem, por favor. Vamos estar juntos depois disso. Um beijo. Fiquem Até mais a todos participantes. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada.